Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 10º episódio da 5ª temporada de Riverdale, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 31, e foi o mid-season finale, ou seja, esse episódio ele foi o último que a gente viu do meio da temporada e Riverdale retorna em julho de 2021. E esse episódio foi, assim, os refrescos que a gente pediu, né? Porque tiveram várias reviravoltas, várias revelações e vários detalhes que vale super a pena prestar atenção e eu vou falar de todos eles aqui. Então fiquem avisados que esse vídeo vão ter muitos spoilers do episódio. E todas as quintas eu tô falando de Riverdale aqui no canal. Vamos falar mais ainda aí, falar mais pra frente até o final dessa temporada. Então pra não perder nada aí a volta de Riverdale, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Depois de a gente vir de 3 episódios bem mornos, a gente finalmente teve um episódio bem dinâmico, principalmente porque ele trouxe problemas reais da vida adulta deles, né? Porque a gente estava vendo muita coisa ainda da escola e nesse episódio a gente finalmente teve contato com as coisas, os mistérios que estavam acontecendo e também os mistérios do passado, os traumas dos personagens, como do Juggy, como do Art, que começou a desenhar o que tinha acontecido. Vamos começar falando do Art, porque ele teve um arco um pouco mais distante, mesmo que colidisse em alguns momentos, como por exemplo, ele tá ali na escola e aí os presos chegarem lá, inclusive já vou falar dos presos aqui, mas a gente teve a revelação do trauma dele, né? O que ocasionou tudo isso? Porque a gente finalmente começou a ver que bem provavelmente toda a questão que ele tinha com o trauma foi por causa do general que mandou ele ter uma atitude que ele não queria, que ele não concordava, e isso acarretou na perda de vários colegas dele do exército. Inclusive é por isso que a gente vê ele retornando ali no início da temporada. Inclusive, gente, só um aviso, quando eu falo assim, no primeiro episódio da 5ª temporada, eu tô me referindo ao quarto, porque é o início, né, depois do salto temporal. Então, apesar do Art ele não ter tido um super arco, foi muito mais essa disputa entre ele e o general, ainda assim foi um arco que revelou pra gente que veio a partir desse comando dele e que inclusive esse comando tá sendo investigado. Não só esse, mas possíveis outras questões que o general já se envolveu e ele parece ser um general bem fraudulento, a ponto do New York Times estar investigando essa história. Então o Art ele acaba passando por uma dificuldade que é ou ser tipo um inimigo, né, que acabou traindo o seu general, ou aceitar a insígnia e acabar fazendo com que essa investigação do New York Times fique um pouquinho mais difícil, porque tem toda essa questão da honra, e foi como eles explicaram, se fosse uma situação que tivesse toda uma cerimônia, realmente seria algo mais difícil de acreditar se vazasse alguma informação do que aconteceu realmente ali. Mas em Riverdale tem muitas histórias do que realmente aconteceu ali, tem muitas entrelinhas, muitas camadas que foram reveladas nesse episódio, como por exemplo o envolvimento do Hiram com os Blossoms e talvez também como todos esses mistérios se conectam. Vem comigo que vai ser uma longa volta pra gente conectar tudo que esse episódio trouxe aqui pra gente. Uma pessoa que não consegue se livrar do passado é a Verônica, que tá tentando de tudo terminar com seu marido, pedir o divórcio e ele não dá de jeito nenhum. Inclusive eu não sei como que ela ainda cai no papo dele, né? Ele foi levando, a ponto deles ficarem juntos na noite e a Verônica tinha falado que ela não ia fazer isso, que ela ia ficar na casa da Kate Kinney. E eu bem fiquei com uma pulga atrás da orelha que ele pode ter filmado alguma coisa, da mesma forma que ele tinha aquelas fotos que ele tinha enviado pra Verônica, dela beijando o Art. Eu bem desconfiaria que ele poderia ter filmado os dois e ameaçar a Verônica a mostrar pro Art em algum momento. Isso me lembra bastante a relação de como era do Hiram e da Hermione. Eu não acredito que vai perdurar tanto, inclusive justamente pela Hermione tá em Nova York e a Verônica tá lá agora também. Pode ser que ela acabe ajudando mais a filha, já que a gente sabe que a Marisol, ela retornaria aí nessa 5ª temporada, então pode ser que esse arco seja o momento dela ajudar, mas ela tá com uma vida bem similar à da mãe, vivendo sob ameaça aí e continuando um casamento que ela não queria estar. Só que esse episódio, ele trouxe aí uma possibilidade do Chad ter sido o grande causador do acidente do helicóptero, então é bem capaz de sim, a Verônica aceitar ficar do lado dele, mas ao mesmo tempo começar a investigar e ter acesso a algumas coisas dele, e assim descobrir, e talvez essa ser a carta na manga dela pra ela sair desse relacionamento completamente tóxico. Mas outra questão que também vale muito
muito a gente prestar atenção no diálogo deles dois é que ele justamente prende a Verônica porque ele fala que ele fez alguns investimentos e daí não foram muito bem e ele precisou de investidores que ele achava que ia ser algo mais rápido e acabou não sendo. E eu já venho falando há vários vídeos, eu acho que desde o terceiro episódio, que seria o início ali da quinta temporada, até mesmo no segundo, eu já tinha falado que eu acreditava que o Chad ele estava envolvido com Hiram de alguma forma. E faria total sentido que realmente o investidor que ele procurou foi o Hiram, que a gente sabe que ele tem muito dinheiro, e como o pessoal voltou para Riverdale e acabou atrasando os planos do Hiram, o negócio não aconteceu tão cedo como ele imaginava. Então eu realmente acredito que esse investidor é o Hiram, o que vai deixar a Verônica mais pistola ainda, porque ela não quer ter negócio nenhum com o pai dela, ainda mais envolvendo ali a joalheria. E tá aí a nossa primeira pista de como que aconteceu esse negócio entre o Chad e o Hiram. Desde o primeiro episódio, a gente viu que o Hiram ele tinha muito interesse ali no terreno dos Blossoms, principalmente ali onde ficavam os xaropes, ali no bosque e tudo mais. E depois, quando começou a ver toda essa questão que ele estava fazendo de Sodale e a gente entender que na realidade Sodale era algo de fachada, eu já vinha falando há muito tempo aqui que eu acreditava que toda essa questão do mistério que estava acontecendo em Riverdale e o Hiram tinham conexões e que o buraco era muito mais embaixo. Talvez não tão embaixo quanto a escavação ali da prisão, mas é um buraco que tem muita coisa aí pra gente prestar atenção. Um ponto que vale destacar é que esse episódio ele mostrou um pouco mais sobre a maldição dos Blossoms não ser realmente uma maldição, né? Porque da mesma forma que elas veem ali que Thornhill poderia pegar fogo tudo de novo, a Nana chega a falar, ai meu Deus, é a maldição dos Blossoms, e no final das contas a gente viu que foi um incêndio criminoso, não tinha nada algo relacionado ao sobrenatural e tudo mais, até o momento em que elas rezaram para que o vento soprasse e apagasse o fogo. Eu não saberia explicar exatamente como que é toda essa questão da maldição dos Blossoms. A gente vê o lado cético que realmente não existe uma maldição, são pequenas coincidências e é uma família avisada, então muitas coisas acontecem com ele sim, mas ao mesmo tempo o fato do vento soprar é bem capaz da Cheryl começar a acreditar que os Blossoms têm sim algum envolvimento aí com o sobrenatural. E aliás, eu tenho que dizer que, falando em sobrenatural, né, a Nana chegou a sugerir que elas precisavam sacrificar a namorada da Cheryl para que nenhum Blossom morresse, né? Isso deixou ela bem assustada a ponto dela ir embora, o que me faz pensar que talvez ela não retorne e que todo o romance que estava lindo e maravilhoso aí de acompanhar tenha chegado ao seu fim, fazendo com que a gente consiga trazer de novo o arco de Shoni. Principalmente depois do hiato, a Vanessa provavelmente já vai ter conseguido voltar, porque ela não vai estar mais de licença maternidade, ou com pequenas participações aí. Inclusive, eu tenho um questionamento sobre a Penélope ter fugido, né? Porque, pelo que eu lembro, ela ia ficar tipo 5 anos na prisão e o salto temporal era de 7 anos. Eu não sei se seria mais um erro de cálculo do Roberto, que a gente já viu vários ao longo dessa temporada, ou se foi algo que eu cogitei e ficou isso na minha cabeça. Então, pra mim, já era pra Penélope estar solta e não ser uma fugitiva agora. E falando em fugitivos, que choque, né? Que foi rever aí o Charles e o Tic, personagens que eu não imaginava que iriam retornar, mas faz bastante sentido. E o Charles, na sua verdadeira forma ali, quase tornando um dos gêmeos um serial killer de criação. Mas uma coisa que eu não posso deixar de comentar é que tanto nos Blossoms quanto no arco da Beth, né, a história do Hal cada vez mais se fortalece. Ele tem sido citado mais vezes, o que me faz pensar que eles podem explorar uma possível não morte do Hal, ou até mesmo o irmão, que nem muitas pessoas estão teorizando que poderia ser o irmão gêmeo do Hal. Principalmente quando a gente tem essa dissertação do Glenn, em que ele faz um comparativo de pessoas serial killers que nasceram com gene e as pessoas que foram criadas, que por causa dos traumas delas se tornaram serial killers. Então, se ele tivesse, por exemplo, um irmão gêmeo, coisa assim, pode ser que na realidade o Blackwood seria esse irmão dele e não ele, e que ele não seria um serial killer criado. Não sei, é uma suposição aí.
Eu acredito que pode ser o Hal, sim, mas de qualquer forma, o meu ponto principal é que ele fortalece mais ainda, principalmente quando a gente tem um envolvimento maior aí da Beth, da família da Beth. Enfim, no final das contas, tudo se resolveu. A Beth se disfarçou ali de caminhoneiro, ela vai ficar na estrada para tentar investigar, enquanto o FBI fica com esse escritório fora de Riverdale, mas investigando esse caso. Mas tem um outro fator que o episódio revelou aí que pode conectar com tudo, porque no arco do Jug a gente vê que tem toda essa questão dos homens mariposas e tudo mais, só que eu vinha falando aqui que os homens mariposas, ele vem com essa história de alien no background, mas sempre vem com algum tipo de alucinação ou que ele não esteja completamente sóbrio, ou ele bebeu em determinado momento, ou como nesse episódio ele usou um alucinógeno. E vou falar aqui, prestem muita atenção, eu não sei como foi traduzido, eu assisto Riverdale em inglês, mas quando o Jug, ele solicita o cogumelo, ele fala que é cogumelo de maple, que nasce nas árvores de Bordeaux, ou seja, as árvores que tem ali no terreno da Cheryl, ou seja, pode ser que talvez esse seja o interesse do Hiram em querer ali o terreno da Cheryl, mesmo que assim, ele tenha queimado metade das árvores, né? O que seria metade do negócio dele, mas faz total sentido, já que ele falou que Sodeio é só uma fachada e faria total sentido que tivesse um envolvimento de drogas, até porque Riverdale sempre teve um envolvimento de drogas muito grande. E quando eu fiz a comparação dessa temporada com a terceira temporada, foi algo bem similar, parecia algo sobrenatural e no final vinha porque as pessoas usavam drogas e elas viam, né, o Rei Gárgula. Então, quando a gente tem esse cogumelo feito do maple e é algo muito forte e que o Hiram tem interesse, eu acredito que essa possa ser a nossa primeira pista de como todo esse negócio se conecta e faria sentido que faria muito dinheiro e que ali, né, o Shed, ele conseguiria se livrar da dívida que ele fez. E tenho que dizer, eu amei que o Jug ingeriu esses cogumelos como sanduíche. É uma forma mais leve, né, da série mostrar ali que eles estão utilizando drogas, algo bem similar ao que fizeram em How I Met Your Mother, quando eles falavam que iam fumar um ali, na realidade eles falavam pra história, né, pros filhos, que eles estavam comendo um sanduíche. Então eu gostei como o Riverdale utilizou aqui pra fazer no hambúrguer do Pops. Mas outra questão que vale prestar muita atenção de todo esse mistério e também do Jug é que eles começam a trazer uma narrativa sobre a possibilidade de ter mais de um assassino, o que eu não acredito que seja, porque desde o início tem se estudado o serial killer, tanto por essa questão da Beth, do envolvimento da Beth, o que ela passou com o homem do saco de lixo, o pai, o irmão e tudo mais. Então eu acredito que sim, aqui a gente tá falando de um serial killer, mas não é a primeira vez que Riverdale cogita a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas. Quando eles falaram daquele menino, né, que também tinha sonambulismo e que ele sumiu por uma semana, e aí a Beth até chega a conectar falando, pô, foi bem uma época que tiveram alguns casos e tudo mais. Isso me traz uma tentativa de narrativa que talvez essas pessoas que estão alucinadas, seja por sonambulismo, seja por alucinógeno, como o Jug, elas também estariam assassinando, só que elas não têm consciência para falar se elas fizeram de fato ou não. E aí leva a gente pro final do episódio, do final da história do Jug, porque a gente vê ali todo o roteiro dele cheio de sangue. Só que a gente tem que lembrar que ele estava algemado. Então eu bem acredito que todo aquele sangue, na realidade, foi da tentativa dele simplesmente sair da algema, que iria machucar realmente ele, e não porque ele machucou alguém ou assassinou alguém, mas vai ficar aí no ar e ele também pode se questionar, né? Porque ele não se lembra de nada, mas para no final das contas tudo ser conectado ao cogumelo de Maple, que aí conectaria com os Blossoms, que conectaria com o Hiram, que conectaria com todas essas pessoas que estão sumindo e pode ser aí no terreno do Hiram e que tem a ver com drogas. Talvez os caminhoneiros sejam as pessoas que enviavam drogas para os outros estados ou coisa aí do tipo. Até porque a gente tem que lembrar que o envolvimento inicial da Polly era com os ghouls ali e era um envolvimento relacionado à droga. Então assim,
assim, gente, Riverdale trouxe aí pequenas e muitas pistas que trazem uma boa base para essa narrativa, se for realmente isso que vai acontecer, né? Eu gostei muito desse episódio, vários momentos me empolgaram muito. A gente finalmente viu dramas reais, a gente saiu da escola, é totalmente a vida adulta deles e também caminha para ser trabalhado o que foi introduzido pra gente no primeiro episódio da quinta temporada, que foi o quarto, né, dessa temporada aí. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que isso tem possibilidade de acontecer? É dessa forma que as coisas vão se conectar? E teve mais alguma coisa que você reparou e que pode conectar com essa história que eu contei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!